Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o professor Luiz Marins. Nascido em Sorocaba no dia 21 de setembro de 1949, Luiz Almeida Marins Filho é casado com Ana Cristina Grieco Cruz Marins, pai de Aloísio, Túlio e Caio, e avô de Mariana, Gabriel, Tulinho e Tiago. É licenciado em História, estudou Direito, Ciência Política, Negociação, Planejamento e Marketing, Antropologia, Econômica e Macroeconomia, entre outros cursos em universidades no Brasil e no exterior. Luiz Marins foi secretário de Educação e Saúde de Sorocaba entre 1977 e 81 e secretário de Coordenação e Planejamento de Sorocaba entre 1981 e 1983. Implantou, em 1977, juntamente com técnicos de sua secretaria, o primeiro programa público de educação ambiental do Brasil. Luiz Marins, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Prazer é todo meu, a honra é minha estar aqui com vocês. Muito bem, é uma honra nossa também tê-lo aqui, nos acompanhando no Vida Pública, e já vamos começar a perguntar sobre o Luiz Marins. Como foi esta sua formação, Luiz Marins? Você que tem esta formação longa, não é somente no Brasil, também você investiu lá no exterior, buscando outros conhecimentos. Você se imaginava desse jeito? Não, mas é uma formação muito simples, porque meu pai era diretor de escola, né, dos Ciências e Letras. E então, como desde menino, né, eu sempre trabalhei na biblioteca a partir dos 12 anos, por isso que me aposentei muito cedo, na biblioteca da escola, e daí eu fiz o curso normal, que é de formação de professores, e mais contabilidade no curso secundário. Daí faculdade também eu fiz duas, História e Direito, e depois eu fui fazer a minha pós-graduação, meu doutoramento em Antropologia na Austrália. E na Austrália eu tive muita sorte porque eu trabalhei com os aborígenes da ilha de Bathurst, e fui orientando de um homem do Sri Lanka, na época chamava Ceilão, né, o professor Chandra Jayawardena, que é um dos mais renomados antropólogos do mundo. Então eu tive muita sorte. E depois eu saí de lá e fui ser professor da Federal de São Carlos, né, lá em São Carlos mesmo, na UFSCar. E depois fiz uns cursos de pós-doutoramento em macroeconomia, né? E foi assim, a vida toda foi uma vida de professor. E dá tempo de estudar, dar aulas, trabalhar, fazer as palestras ainda que você faz? Daí o que aconteceu foi isso, eu fui fazendo, dando aula na Federal e lá em São Carlos, e as indústrias ali da Redondeza, Volkswagen, que já tinha na época Gurgel em Rio Claro, elas começaram a me convidar para fazer algumas palestras para os colaboradores da indústria, das indústrias, né? E daí é que começou essa história de eu aplicar a antropologia no mundo corporativo, porque como eu tinha feito contabilidade, estudar direito, eu tenho esse misto, né? Essa mescla de antropologia com a vida empresarial corporativa facilitou muito, né? Essa passagem. Então, e assim foi uma coisa natural, não planejada. Você participou de momentos históricos em Sorocaba também, momentos importantes para a cidade, como a vinda dos restos mortais de Varhagen também. Você foi secretário numa época em que o desafio de se administrar uma cidade como Sorocaba não era tão grande na ocasião, em 1977, mas era uma cidade que já tinha todo o seu contexto. Como foi administrar naquela época, você trabalhar com todos os recursos que eram escassos? Sorocaba na época já tinha mais de 300 e tantos mil habitantes, e a secretaria era uma secretaria muito interessante, porque ela abarcava toda a área social, era educação e saúde, o título, mas era promoção social, esporte, cultura,
Então fazia parte dela também o zoológico, nós instituímos o programa Lazer, promoção social, né, assistência social. Então era uma secretaria toda ela social e foi muito interessante porque na época a gente pôde fazer uma série de programas, por exemplo, esse programa ambiental que você citou no começo, né, que foi elogiado pela WWF, foi o primeiro programa. Nós tínhamos aqui quando a criança era na pré-escola, a gente tinha um Centro Interpré-Escolar de Educação Ambiental, que era o CIPEAM, que era o Parque da Biquinha. Depois a gente tinha um programa chamado Vigilantes do Verde, que pegava os alunos de 7 a 14 anos nas escolas públicas. Daí a gente tinha, lembra, o Transzoo que a gente começou, tudo aquilo. Tem até né? hoje ainda. E nós tínhamos um curso de ecologia, de introdução à ecologia por correspondência, na época, que era por correio, né? Com mais de 3.000 pessoas. E a mesma equipe que até hoje, ou há pouco tempo, está até hoje no zoológico. A educação ambiental no Brasil teve uma grande sorte porque a mesma equipe permaneceu durante muitos anos, muitos já se aposentaram, né? Mas então teve essa continuidade muito interessante. A gente criou também na época a Sociedade de Zoológicos do Brasil, né, que teve como primeira sede aqui em Sorocaba. Enfim, foi uma época muito forte, né? A gente tinha 7 pré-escolas, quando a gente deixou a gente tinha quase 20 pré-escolas, porque naquela época o município só era responsável pela educação pré-escolar. Só tinha de primeiro e segundo grau o Getúlio e o Aquiles de Almeida. E também tinha uma escola supletiva, Luiz Pinto Tomás. Mas era só a que tinha, né? Que na verdade não chamava Luiz Pinto Tomás, chamava Presidente Roosevelt, que era do lado do ginásio de esportes. Então era muito heróica também essa primeira fase. Foi bem desafiante, até porque a demanda começava a aparecer, né? As necessidades começavam a surgir. E é muito interessante, eu estava até contando para umas pessoas que não tinha orçamento de cultura, não tinha dinheiro para cultura. A cultura, o dinheiro da cultura saía da bilheteria dos jogos do ginásio de esportes. Então a gente até fez uma época carnaval no ginásio de esportes, que era uma loucura na época, né? Hoje acho que seria até impossível, mas era para arrecadar dinheiro para a cultura, né? Tinha o Serviço de Difusão Cultural, que era um senhor chamado Armando dos Santos, que ele trabalhava na FEPASA e 2 horas por dia à tarde ele passava pela secretaria e era o Serviço de Difusão Cultural, quer dizer, então foi tudo muito incipiente mesmo, né? Começando muito pequeno. Marins, a cidade foi crescendo, foi se desenvolvendo. Você também ganhou uma instituição, uma fundação, que é a questão da LANF também. Isso. Eu gostaria que você falasse dela logo mais, mas antes eu queria que você contasse para o nosso telespectador um pouco dessa história da vinda da ossada de Varnhagen para cá e da importância desse personagem para Sorocaba. Vejam bem, o Varnhagen, ele é o Visconde de Porto Seguro, ele nasceu na fazenda Ipanema, né? E ele era filho de do alemão lá, que era um dos administradores lá da fábrica de ferro. Ele nasce e ele se torna embaixador brasileiro, né, um diplomata, e ele acaba casando com uma chilena muito rica, a Carmencita Carmen Ovalle Vicunha, e ele se casa com ela, tem na verdade 4 filhos, né? E ele vem para o Brasil, do Brasil ele vai para Viena, onde ele falece. E a esposa dele translada como chilena os restos mortais dele para o Cemitério Geral de Santiago. E ele deixa, quando morre, como desejo testamentário, ser enterrado em Sorocaba. Porque se a gente pegar... Por que ele é o pai da história do Brasil? Isso é bom a gente entender, né? Porque ele foi o primeiro historiador a escrever a história do Brasil com base em documentos. E ele Visconde de Porto Seguro, porque o Brasil começa em Porto Seguro, né? Onde foi a descoberta do Brasil. Então ele é chamado pai da história do Brasil. Em toda a coleção História Geral do Brasil de Francisco Adolfo de Varnhagen,
ele fez questão de todos os livros, está escrito embaixo, natural de Sorocaba, Francisco Adolfo de Van Hagen, natural de Sorocaba. Ele quis muito ser enterrado aqui em Sorocaba. Então, quando 100 anos depois, e isto foi tentado, deixa eu explicar para vocês, durante muitos anos. O Instituto Histórico Brasileiro tentou, o Itamaraty tentou e nunca conseguiu. 100 anos depois de morto, em 1978, a gente fez algumas gestões junto ao governo brasileiro, e lembre que era a Revolução aqui e Pinochet nos Estados Unidos, então, eram 2 governos militares, né? E como ele não deixou descendentes vivos, o governo poderia autorizar, né, esse translado. E o governo, por pedido do governo brasileiro, o governo chileno autorizou. E nós foi o Laelso Rodrigues, que era presidente, né, da Fundação Baldinho do Amaral, um gerente do Banco do Brasil, aqui de Sorocaba, também foi, e o Sérgio Coelho de Oliveira, né? E fomos nós 4, eu representando a prefeitura e era também presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, e nós fomos lá e fizemos a exumação dos restos mortais e trouxemos para Sorocaba em 29 de junho de 78. E aqui estava esperando José Honório Rodrigues, o maior historiador brasileiro na época, e várias autoridades, né, para cumprir o desejo testamentário dele. E ele se encontra até hoje na Praça Edmundo Vale, ali em frente à Faculdade de Filosofia, porque a ideia nossa foi de colocar ele ali onde tinha o curso de História, porque ali era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E aquela pedra a pedra foi doada pelo Colégio Visconde Porto Seguro, e aquela pedra é oca, e dentro da pedra mesmo é que estão os restos mortais dele. Então é muito interessante. E tem uma história também bonita que quando ele tinha uma filha que foi afilhada de Dom Pedro e ela faleceu de febre escarlatina na ida para Viena. E ela estava enterrada também em Viena. E a mulher, clandestinamente, quando trouxe para Santiago do Chile, trouxe ele e a filha no mesmo caixão, mas a filha clandestinamente. E quando a gente fez a exumação, né, ele estava num caixão enorme, um caixão de cobre, e uma característica muito interessante, o Laelso e eu, a hora que nós fomos, a gente imaginou que 100 anos depois tinha muito pouco, estava muito reduzido. E, na verdade, quando houve a autorização, era uma capela praticamente, um mausoléuzinho, né? Um mausoléu mesmo, bonito, com toda a família, assim. E tinha uma pedra grande, né? Escrito Francisco Adolfo de Van Hagen, Visconde de Porto Seguro. Nós puxamos essa pedra e tinha um caixão inteiro de cobre. E esse caixão, quando nós puxamos, era de um peso inacreditável, um peso enorme. Ele, a hora que ele caiu no chão, ele estava já na última prateleira, assim, eram 3... eram 2, na verdade, quando caiu no chão e nós abrimos o caixão de cobre, nós vimos que o caixão estava cheio de terra. Essa terra é o seguinte, o filho dele foi ministro das Relações Exteriores do Chile. E nos anos 40 ele veio para o Brasil, numa visita privada, esteve em Ipanema, pegou terra de Ipanema, que é a terra de Sorocaba, de onde ele nasceu, fizeram a exumação dele, ele colocou terra para cumprir o desejo testamentário. Quer dizer, ele estava sobre terras de Sorocaba. Na época, lembrar que Ipanema não era Iperó, Ipanema era Sorocaba. Então, o desejo testamentário dele estaria mais ou menos cumprido. Isso tudo porque a esposa dele era, assim, uma mulher muito valorosa, né? Muito forte. Ela reuniu a família toda, né? Quando nós vimos aquilo tudo, né? E quando nós vimos que estava ele e a filha, né? Inclusive teve um quiprocó ali, porque nós tínhamos a relação de trazer o pai, mas não da filha. Mas como a filha também não entrou, ela também não saiu. Então hoje é muito interessante, gente, e foi uma coisa, né? Porque o Laelso e eu ficamos ali separando os restos mortais dele. E daí nós fomos numa funerária. Separando como? Separando, jogamos no chão, na verdade, separando, os restos mortais misturados com a terra, né? Pusemos num saco plástico e fomos
uma funerária para fazer um outro caixão que coubesse, porque tinha a calota craniana inteira, fêmur, tinha, né, e aqueles metatarsos todos da filha, né, o sapatinho da filha, tudo. Tanto é que a história é tão bonita porque está enterrado aqui a filha também, o pai e a filha, clandestinamente, que essa menina já viajou clandestinamente, né? E está aí ela com o pai e o filho, porque não teve como separar os ossos, né? Então, hoje a gente faz um pleito que eu queria fazer até aqui nesse programa, para que, na época, gente, aquele era o lugar ideal. Sorocaba era muito... O lugar ideal sempre foi o Largo São Bento, que ele, como ele era Visconde de Porto Seguro, porque foi onde nasceu o Brasil, o ideal seria no Largo São Bento, onde nasceu Sorocaba. Mas naquela época tinha uma caixa d'água ali, tem até hoje, mas era muito feio, não tinha onde colocar. Agora está lá bonitinho. Agora é o tempo de a gente transladar de novo, de lá daquela Praça Edmundo Vale, porque nem os cursos de história estão mais ali. É verdade. Ali é uma rotatória sem nenhum valor mais. Sem muita expressão, né? Sem nenhuma expressão. E transladar de novo, porque aquilo é só um Munch pegar, porque não tem nada enterrado lá. Né? É só o Munch pegar e transladar para um lugar bonitinho no Largo São Bento, ali onde está o fundador de Sorocaba. Né? Esse é um pleito que a gente devia fazer em Sorocaba para realizar. Ou, se for o caso, como Ipanema hoje está assim, muito bonito, muito desenvolvido, tem uma praça Fanhagen, talvez trasladar ele para Ipanema, que era, na verdade, o desejo original dele. Né? Quando ele falava Sorocaba, ele imagina-se que ele queria dizer a cidade onde ele nasceu, que era, na verdade, na fazenda Ipanema. Então, mas é uma história muito, muito bonita, né? A gente cumpriu o desejo testamentário dos 100 anos, coisa que ninguém havia conseguido. O Instituto Histórico Brasileiro não conseguiu, as embaixadas não conseguiram, a gente conseguiu de uma maneira muito simples, muito singela, né? Com o apoio da Fundação Baldino Amaral. E também, para vocês terem uma ideia da pobreza nossa, gente, a pedra para poder, o granito, a gente teve que pedir para o Colégio Porto Seguro, que fez a doação daquele granito que o Sérgio Coelho encontrou num lugar, se não me engano, em Salto, uma coisa assim, e aquele granito foi escavado no meio e estão lá os restos mortais. Então é muito importante que todo mundo que passe ali não é um busto só do pai da história do Brasil, né, gente? Ele está ali enterrado, ele e a filha. Então é muito importante, é uma pena que Sorocaba não dê esse valor. Enquanto eu fui secretário da prefeitura, eu fiz uma portaria exigindo que todas as cerimônias da prefeitura, da secretaria, que era tudo, né, esporte, cultura, etc, etc, toda a coroa de flores, todas as flores fossem na mesma noite, no mesmo dia, depositadas ali, para que o povo até quando passasse falava que tanto tem flor aí nesse busto e até chamasse atenção, mas nunca mais isso foi feito e está lá. Outro dia até, eu quero confessar a vocês, eu vi um menino jogando bola com o busto, né, cabeceando com o busto do pai da história do Brasil. Então é uma pena que Sorocaba não dê o respeito e o valor ao pai da história do Brasil que está aqui. E está aí, está levantada a bandeira também, no caso de fazer o traslado os restos mortais que lá estão, ou seja, para o Largo São Bento, junto do fundador de Sorocaba, ou seja, também para Ipanema, onde... Ipanema. Eu conversei até com o administrador de Ipanema, ele falou, nossa, isso para Ipanema seria um... Fantástico. Porque hoje a Ipanema é Floresta Nacional. Sim. De Ipanema. Tem todo um reconhecimento histórico. Tem todo, e hoje, né, talvez até fosse mais apropriado, e hoje em dia essa coisa de estar ou em Sorocaba... O que importa é estar na nossa região, é uma coisa histórica, né? Ou no Largo São Bento. O que eu acho que não deve é ficar onde está. Certo. E não tem que... Uma vez teve alguém da prefeitura que disse que tem que exumar, enterrar, não tem nada. É só o Munch pegar a pedra e levar de um lugar para outro, não tem nada aqui fazendo. Uma operação mais simples ainda do que a que foi para trazer do Chile para cá. Fundação Lanf é o seu nome. Embora seja a Fundação Lanf, na verdade com o teu nome, você não é o fundador. Como é essa história? Não, eu quando fiz 50 anos de idade, inusitadamente 20 amigos meus, professores, me deram de presente de aniversário uma fundação com meu nome. Né? Mas que presente é esse? Pois mas fundação mesmo, né? Com curadoria das fundações, com fundação mesmo, instituída, com escritura pública, tudo. Agora,
E essa fundação, ela tem como mote, no primeiro tempo, foi alfabetizando para informática, ela foi em 99, né? Certo. Então, nós colocamos laboratórios de informática em todas as escolas estaduais, públicas, de 1ª a 4ª série de Sorocaba, junto com a diretoria e com a Associação de Pais e Mestres. A gente pegava computadores de empresas que já iam fazer o upgrade dos seus equipamentos e a gente daí então colocava nessas escolas. Então nós fizemos 32 laboratórios dessas escolas. Daí, como o Estado, né, ficou rico e começou a dar computadores para as escolas públicas, esse nosso objetivo ele se perdeu, né? Ele se defasou. E para não ficar a gente com do sucatão do Marins, né, a sucatão da fundação, a gente mudou estatutariamente o nosso foco para ensinar a aprender, é isso que a gente faz. Então até queria convidar você aí que esteja me ouvindo, né, de 2 de agosto até 28 de novembro, todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas, nós vamos ter um ciclo de palestras online, qualquer pessoa pode acessar. Então eu queria que você, para não tomar muito tempo, são as maiores autoridades, a gente é o presidente do Bradesco que vai falar, o Max Geringer, o Samitiba, são vídeos, na verdade, já gravados de quando eles estiveram aqui em eventos da Fundação. Então é muito fácil para você ter, mas todo mundo é convidado, é gratuito, não tem nada, é uma maravilha mesmo. E nós vamos assistir o vídeo e vamos comentar com vocês o que eles disseram. Então é fácil, entre aí no que você está vendo aí na tela, fundaçãolanf.org.br, né, e veja lá na página inicial mesmo todas as informações. É gratuito, divulgue, porque é importante. Vocês vão ver gente, a Luiz Helena do Magazine Luiza, o Alexandre Tadeu da Costa da Cacau Show, o Trabuco, presidente do Bradesco, olha, o Alencar Burti, olha, as maiores autoridades falando sobre ensinar e aprender. Tudo isso de graça, do seu computador, de qualquer computador, não tem complicação nenhuma, não tem que fazer inscrição prévia, nada disso. Pode ser até no smartphone, no tablet. Claro, no tablet. Não importa qual seja o recurso, mas... Tem toda a explicação ali como entrar. Muito bem. E olha, a Fundação LANF, essa preocupação do Luiz Marins com a questão da educação, da formação, tem também a questão da motivação e sucesso. Por que você se preocupou com esta questão, com este capítulo à parte? Porque a motivação é muito confundida, né, com autoajuda, com emoção. Motivação não é autoajuda, não é emoção. Motivação são os motivos, né? As razões de ordem lógica, racional, cartesiana, motivos pelos quais eu faço as opções que eu faço na minha vida. Se eu não tiver os meus motivos, sou desmotivado, né? O prefixo des é um prefixo de negação, descascar, tirar a casca, desatualizado, não atualizado. Sem motivos, ninguém pode ter sucesso, ninguém pode ser feliz, né? Eu tenho que descobrir os meus... Motivação é uma porta que se abre por dentro. O que falta, eu acho que é isso, quer dizer, as pessoas hoje estão desmotivadas, ou seja, elas não encontram motivos para fazer melhor, para viver melhor, para se dedicar. Então esse foco que a gente dá muito em motivação, o nosso programa de televisão, Motivação e Sucesso, os textos, motivação, mas é motivação pela razão e não motivação pela emoção. Tem gente que confunde motivação com oba-oba, com abraço, com beijo, nada disso. Motivação sou eu descobrir os motivos pelos quais você está aí, eu estou aqui, eu escolhi ser professor, né? A Fundação aí o Balneiro Amaral faz esse trabalho maravilhoso que ela faz. Agora, se eu não souber os motivos, se eu não tiver os motivos, quer dizer, as coisas perdem a sua essência, não é? Então, essa que é a ideia de você trabalhar para que as pessoas encontrem os motivos. Então, tem gente que fala assim, eu quero ser motivado. Mas a única maneira de ser motivado é você encontrar os seus motivos. Você mesmo. Claro. Falando em motivação, você acompanhou todo este mecanismo, esta mobilização da sociedade nessas manifestações que começaram em junho de 2013 e vieram até agora. Muitas manifestações contra governos, diversas esferas, outras motivações também. Claro. Como você avalia como antropólogo toda essa movimentação? Olha, é muito simples. Para você ter uma ideia, pode entrar lá no meu site, que é o marins.com.br, você vai ver lá. O que o brasileiro realmente mais valoriza? Sabe o que o brasileiro valoriza? Em primeiro lugar, com 78% família. Em segundo lugar, com
68% estudo, depois com 60 e pouco, 50 e pouco, trabalho, depois religião, depois... Enfim, os valores do povo brasileiro são valores elevados. Os valores, o brasileiro, se você perguntar quais os valores que ele mais preza, da honestidade, lealdade, verdade, a indignidade nossa, não é que a gente não tenha os valores, é não poder fazer valer os valores no dia a dia, no cotidiano. Então essa coisa que a gente sente, por exemplo, que aquela coisa de poupar os maus, quem poupa os maus ofende os bons. Então, de repente, você estudou, o seu colega não estudou, colou, o professor viu ele colando, a nota dele é maior que a sua. Essa indignidade, você trabalha duro, você vai, você cumpre o seu dever, o outro não cumpre, tem as mesmas. Essa é a indignidade, não são os valores nossos que são faltos. O que falta é o que existe e que o povo sente, essa incoerência entre os valores e a praxis, o valor e a prática. E isso eu acho que está acontecendo isso, a gota d'água que está transbordando o copo, quer dizer, ninguém aguenta mais, quer dizer, porque eu digo até o seguinte, não é possível, quando você acende uma chave e vê que a luz acende, não é corrupto que fez isso, quer dizer, alguém está trabalhando para que a luz acenda, alguém está aqui, o Brasil não é feito de corrupto, de ladrão, de sem vergonha, quer dizer, a gente não pode confundir o Brasil com os maus brasileiros, não é verdade? Quer dizer, e a gente não pode jogar toalha, porque a hora que a gente joga a toalha está fazendo o jogo de quem quer que a gente jogue a toalha, que a gente pare. Então essa indignidade é que está sendo manifestada, né, pelas famílias, pela juventude, por todo mundo, quer dizer, é uma indignidade que você pode reparar que ela não são os 20 centavos do ônibus, não é a educação, não é a saúde, é um conjunto de, quer dizer, que a gente quer que instaure a moralidade, né, que o certo, seja valorizado, que a honestidade, a lealdade, a justiça, né, que as pessoas... Agora, então eu acho que isso que sempre se viu no Brasil e que o brasileiro sempre foi muito tolerante, né, com essa coisa meio amorfa da moral e dos costumes, é que está ficando mais complicado, o povo já não está mais aceitando. Outro dia eu estava lendo que novelas, por exemplo, que ofendem a família, que mostram essa degradação moral, elas estão tendo baixa audiência, estão acabando rápido, quer dizer, o povo está meio cansado disso, né? Quer dizer, não é possível que eu trabalhe tanto, que eu tenha lá, eu ganho um salário pequeno, eu acorde de madrugada, pegue um ônibus, sabe, e de repente vejo bilhões aqui, bilhões lá, outro, quer dizer, isso é uma indignidade que o brasileiro não está conseguindo mais aceitar. Né? Então pode reparar que não é uma coisa, é uma coisa até apartidária, pode reparar. É verdade. Ela é apartidária, é uma indignidade contra esse estado de coisas, né? E isto eu acho que vai ser muito bom porque que aconteça, né? Porque na democracia a gente é que elege os dirigentes, né? Então eu acho que o voto consciente é muito importante. E as eleições estão aí, né? Estão aí, exatamente. Marinhos, para encerrarmos este programa, você poderia dar-nos uma pílula de motivação? Sabe, uma pílula de motivação é o seguinte, é fazer tudo que a gente puder fazer, né? Tem muita gente que fala assim, eu queria ter sucesso, né? Mas o sucesso é fazer tudo com sentimento de fazer, sabe? Com muito comprometimento, fazer as coisas com comprometimento, porque todo mundo tem que trabalhar. A gente trabalha as 8 melhores horas de cada dia, vezes os 35, 40 anos, melhores anos da nossa vida. Todo mundo tem que trabalhar. Então fazer o que tem que fazer, com sentimento de fazer, com comprometimento, atenção aos detalhes, aquilo que a gente chama de follow-up imediato, de terminar o que começa, de ir atrás. E uma coisa assim, sabe, de respeito, de polidez, sabe, de civilidade. Uma das coisas que a gente está muito preocupado é com a invasão hoje da confusão da vida pública e privada. Pode reparar que a gente está aqui num elevador, sorria, você está sendo filmado. A gente está muito exposto publicamente, né, em todo lugar. Mas tem que pensar que está havendo um problema diferente também, que é a invasão do privado do público. Sabe, você está dando aula, o aluno levanta, você fala, onde é que você vai? Estou com fome. Mas peraí, você não está na sua casa.
Você tem que respeitar os seus colegas. Não, mas eu estou com fome, você tem que ter comido antes. Sabe, você vai no supermercado, a pessoa para na sua frente, você fala, dá licença, eu estou olhando. Quer dizer, sabe, eu abro a sua gaveta, pego a sua caneta, eu falo, ei, essa caneta é minha, eu estou precisando. Quer dizer, como se fosse a gaveta de talher da casa dele. Sabe, quer dizer, você chama a atenção de um subordinado, ele fala, nem meu pai fala assim comigo. Eu falo, eu não sou seu pai, não, eu sou seu chefe, a gente tem que ter qualidade aqui. Essa invasão do privado no público, sabe, isso desmotiva também. Quer dizer, sabe, tomar consciência de que nós vivemos numa sociedade, é preciso que cada um tenha consciência do seu papel cada vez mais importante no bem comum, sabe, na sociedade comum. Muito bem. Marins, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública. Eu que agradeço, é uma honra muito grande e parabéns a vocês, parabéns à Fundação Baldinho do Amaral, parabéns ao Cruzeiro do Sul, né? Esse patrimônio que Sorocaba tem e que merece ser sempre prestigiado, elogiado, né? E assim, prestigiado de fato mesmo. Parabéns. Sucesso cada vez mais. Obrigado, querido. O Vida Pública de hoje conversou com o professor Luiz Marins. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo!